Pessoal, eu tô ficando sem memória aqui no celular. Se o vídeo acabar de repente, você sabe que é isso, mas vamos tentar aqui dar continuidade. Então tem outros versículos aí que diz, né, o que acontece com aqueles que não creem em Jesus, como esses aqui. Mas vamos pular aqui para a gente adiantar. Quantos povos Deus tem? Para o dispensacionalista, Deus possui 3 povos, judeus, gentios e igreja, com base no texto de Paulo, 1 Coríntios 10, 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Fica claro que essa divisão era mais da parte humana do que divina, porque Deus amou o mundo, todos os povos. Tá? Mas por que os escritores sagrados tiveram que escrever isso? Porque os judeus, a gente tem que entender isso, tá, gente? Os primeiros cristãos, eles eram judeus. Os apóstolos, todos judeus. E os judeus, eles tinham um preconceito muito grande em relação aos gentios. E eles, na cabeça deles é que fazia essa divisão. Aliás, os judeus, eles foram chamados para ser luz dos gentios, como diz lá em Ezequiel, Isaías. Só que eles fracassaram, entendeu? Então a igreja, quando ela começou, ela era constituída a maioria esmagadora, 99% de judeus e 1% de gentios. Depois, a quantidade de judeus crentes foi diminuindo e gradativamente a de gentios foram crescendo. Hoje inverteu. 99,9% de crentes no mundo salvos é de gentios, não é de judeu. Ok? Então Deus ele não tem 2 povos no sentido de ter Israel e igreja, como afirmam os dispensacionalistas, estão equivocados. Nisto não há judeu nem grego, todos sois um em Cristo. Um é um, tá? Para o dispensacionalista, Deus tem 2 povos, mas para Paulo, Deus só tem um povo. Como vemos aqui, ó. Todos vós sois um em Cristo. Outro versículo. Pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Não é 2 corpos. Tá? Isso aqui é teologia paulina, não tem como refutar isso. Outro texto de Paulo. Porque ele é a nossa paz, o qual fez de ambos são 2, né? Os povos, 2 povos, fez um povo. Tá dando para perceber, gente, a quantidade de equívoco que o dispensacionalismo tem para criar em si mesmo dos 2, né? Porque essa divisão aqui, como eu falei, quem mais fazia essa divisão eram os próprios judeus, tá? Não existe um privilégio especial de judeu em relação a gentios, como afirma o dispensacionalista. Ele faz você sentir isso, entender isso, interpretar isso. Dos 2 fez um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. Não tem como refutar isso. Então aqui a gente percebe as falhas, né, do dispensacionalismo, da forma que eles interpretam. Jesus falou assim, ó, ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco, porque não havia se convertido. Aqui não é questão de que eram gentios, não. É porque não haviam se convertido, que são as ovelhas de outro aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Palavra de Jesus. Os dispensacionalistas não entendem isso. Desde o Antigo Testamento, Deus visava apenas um povo. Ó, isso aqui foi a oração de Salomão na consagração do templo, lá no Antigo Testamento. Toda oração e súplica que qualquer homem, não somente os judeus, fizer, e todo o teu povo de Israel, qualquer homem e todo o teu povo, gentios e judeus, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo as suas mãos para esta casa, que era o templo,
Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa a cada um conforme os teus caminhos, segundo conheces os corações, ok? Pois tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias e que viverem na terra desde seus pais. Assim também ao estrangeiro, que não é israelita, que não for do teu povo Israel, tá vendo? Como é que Deus visava desde o Antigo Testamento um só povo, que foram os judeus que fizeram essa separação? Mas vier das terras remotas de longe, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele, orando nesta casa, que era o templo, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro, os gentios, te suplicar, a fim de que todos os povos da terra, os gentios, conheçam o teu nome e te temam como teu povo de Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Está vendo os textos? Não pode ignorar texto bíblico. Na Assembleia de Jerusalém, Atos 15, olha o que Tiago fala. E havendo ele escalado, tomou Tiago a palavra, dizendo, foi a primeira Assembleia da igreja, varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. A gente sabe aqui que foi todo um processo que Deus teve que dar uma visão para Pedro, porque Pedro era judeu, e como eu já disse, os judeus eles tinham um estigma contra os gentios, eles eram preconceituosos. Aí Deus teve que dar um sonho para Pedro, como a gente conhece lá em Atos. Aí Tiago está relatando isso aqui, para tomar deles, dos gentios, tá? Aqui, dos gentios, tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concorda as palavras dos profetas, tá? E esse profeta aqui que Tiago vai citar é a profecia de Amós. Presta atenção nisso aqui. Como está escrito, depois disto voltarei, olha gente, presta atenção nisso aqui, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Quem era Davi? Era um rei judaico, israelita. O que os gentios têm a ver com o reino israelita? Na cabeça do dispensacionalista, nada, porque Deus tem dois povos. Mas aqui, esse texto vai afirmar que Deus só tem um povo. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo para que o resto dos homens busque ao Senhor. E também todos os gentios sobre os quais, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Agora, o que os gentios têm a ver com o reinado 100% puro israelita, judaico de Davi? Porque Davi era um israelita. Porque Deus só tem uma igreja, só tem um povo. Então, essa passagem aqui está em Atos 15, 13 e 18, e Tiago reinterpreta e cita a profecia de Amós. Assim como Paulo também, em Romanos, ele vai citar a profecia de Isaías, muito bem parecida. Olha o que Paulo diz em Romanos 15, do 10 ao 12. E outra vez, alegrai-vos gentios com o teu povo, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai todos os povos gentios. E outra vez, diz Isaías, uma raiz em Jessé, que era Davi, e Davi fala de reino, tá? Que era o reino de Israel, do Israel espiritual, que Davi era o rei, e naquele que se levantar para reger os gentios, e os gentios esperarão. Paulo cita essa profecia aqui de Romanos. Paulo, na autoridade apostólica, ele faz uma citação e uma interpretação. Era o costume de Paulo interpretar os profetas. E ele tem autoridade para isso, assim como Pedro, João e Tiago também teve. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, que era Davi, judeu, israelita, e das suas raízes um renovo frutificará. E acontecerá naquele dia que as nações, os gentios, as nações, perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos,
e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restam. Aí aqui ele vai citar nações gentílicas, que não tinha nada a ver com Israel. Assíria, Egito, Patros, Etiópia, Elão, Siná, Amate, Ilhas do Mar. Está vendo como é que Deus só tem um povo? Desde o Antigo Testamento Deus já vem sinalizando promessas que têm que se cumprir. Primeiro, assim diz o dispensacionalista, que muitas promessas não se cumpriram ainda e vai se cumprir nos judeus que se converterem lá na frente. Só que ele se esquece que as promessas que Deus fez ao povo, porque Deus só tem um povo, ela se reflete e se cumpre na igreja. E se cumpre também nos judeus que se converteram a Cristo de 2000 anos para cá. É uma quantidade pequena? Sim, mas a promessa não falha. Ok? Sobre as promessas feitas que têm se cumprido no decorrer da história dos judeus messiânicos, e que também tais promessas se cumprem na igreja. Quem é a igreja? Judeus e gentios, porque Deus só tem um povo, que é a igreja. Existem promessas que foram feitas que não se cumprirão na esfera terrena, mas que se cumprirão na esfera celestial, tá, gente? Aqui está esse texto de Hebreus 11, 13. Eu não sei se eu fiz o slide aqui, mas se eu não fiz, depois abre aí a sua Bíblia em casa, confere. Que existem promessas que Deus fez aqui na terra que não vão se cumprir na terra, tá? Para os fiéis, para o povo de Deus. Vai se cumprir na eternidade, tá? Esse texto aqui, lê essas referências aqui, eu não sei se eu coloquei. Outro tema dos dispensacionalistas: Israel é o relógio escatológico de Deus? A resposta é não. Eles falam que é. Ou seja, todo evento, qualquer coisa, um árabe vai lá e joga uma bomba. Tá vendo? A profecia está se cumprindo. É assim que a mente do dispensacionalista, é induzida a pensar. Os judeus estão voltando para sua terra. Está se cumprindo a profecia bíblica. Calma. Pera lá, vamos com calma. Israel não é o relógio escatológico de Deus. Ou seja, tudo que acontece com Israel, o dispensacionalista, eles acreditam que são profecias dos últimos tempos. Relógio escatológico. A resposta é não. O que essa frase relógio escatológico quer dizer? Quer dizer que os sinais do tempo da volta de Cristo está relacionada com tudo que acontece com a nação de Israel, do Israel nacional, nos dias atuais. Exemplo: aprendei, pois, essa parábola da figueira, que foi o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24. Eles pegam esse texto aqui e falam que a figueira é Israel. Tá? Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Quando os seus ramos, que são os judeus da dispersão, se tornam ternos e brotam folhas, ou seja, Israel começa a florescer, à medida em que os judeus, que estão espalhados no mundo, voltam para sua terra, e realmente tem acontecido isso, tá? Mas não quer dizer que seja uma profecia bíblica, pegando Israel como referência para cumprimento de promessa, não quer dizer isso. Sabei que está próximo o verão, ou seja, a vinda de Cristo. Igualmente, quando vi de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aí eles falam que a figueira aqui é Israel. Agora eu pergunto, o texto está falando que a figueira é Israel? Não. É aquela questão que eu falei. Tudo bem que para fundamentar uma doutrina, você pode pegar versículos isolados da Bíblia. Porém, desde que tenha sentido. Desde que não haja uma forçação de barra na questão contextual, interpretativa, hermenêutica. Tá? Aqui existe uma forçação de barra, sim, dos dispensacionalistas em afirmar que a figueira é Israel, que Israel está florescendo, que os judeus estão voltando para sua terra. Então isso é sinal de que Jesus está voltando. Tá? Olha onde eles erram. Embora a Bíblia em outras passagens se utilize da figueira para se referir-se simbolicamente à nação de Israel, não quer dizer que em todas as passagens
será assim. Até porque o texto não afirma isso. É igual a questão lá da ira. Pegou todos os textos que falam da ira e atribuiu somente à grande tribulação. Pegou um texto aqui que Jesus fala da figueira. Ah, a figueira aqui é Israel, porque em outras passagens diz que é. Realmente diz que é. Mas aqui está dizendo que é? Não. Por exemplo, a palavra fermento, em 1 Coríntios 5,8, refere-se a algo ruim, negativo. Fermento da maldade. Mas em Lucas 13,21, refere-se a algo bom, que é o reino de Deus. Ou seja, uma mesma palavra usada em textos diferentes, com representações opostas. Então, eu peguei esse exemplo aqui para refutar, né? Até porque o texto não diz que é Israel. O Senhor falou que a figueira iria florescer. Ele fez ali uma linguagem figurada, uma alegoria, tá? Em que os dispensacionalistas, como eles têm esse fascínio pela nação de Israel, desnecessária, né? Eles atribuem que essa profecia, que a figueira é Israel e que ela está florescendo e que Jesus está vindo porque, né, pelo fato de ter se formado, a ONU ter reconhecido a nação de Israel em 1948, blá blá blá, desde lá até cá, Israel está florescendo. Gente, o texto não diz isso. Pode ser uma mera coincidência. Ok? Nós vamos ver aqui quem é a figueira. Segundo, aprendei, pois, a parábola da figueira, já quando seus ramos estão ternos, igualmente quando verde todas essas coisas, saber que está próximo o verão, as portas. O brotar das folhas significa o quê, gente? Israel? Não. À luz do contexto, o brotar das folhas da figueira significa quem? Os sinais que o próprio Jesus mencionou no próprio contexto do princípio das dores da grande tribulação. Quando você olha para uma árvore, você nota o quê? Folhas e frutos. Quando nós, a igreja, começássemos a ver o quê? Guerras, rumores de guerras, né? Pestes, estamos atravessando aí uma da pandemia, né? Do coronavírus. A multiplicar da iniquidade, terremotos. Isso que é o quê? É o brotar das folhas. Está no próprio contexto. Só que eles desprezam o contexto e como eles veem Israel em tudo, o que eles podem encaixar Israel ali, como eu falei, eles têm um fascínio com a nação de Israel, numa superioridade judaica, que Deus ele tem que fazer tudo condicionado a Israel. Tá? E não é isso que a Bíblia diz. Depois a gente vai ver o que pode ser o relógio escatológico de Deus. Ok? Jesus falou de vários sinais aqui, no princípio das dores, alguns sinais da grande tribulação. É isso que é o florescer da figueira. Então, quem será o relógio escatológico de Deus? Agora vamos para a Bíblia. A Bíblia não fala que é Israel, não. Eles interpretam lá a figueira como Israel. Eu entendo, tá? No meu entendimento, acredito que seja o mundo e a igreja, que são esses dois povos que Deus tem na terra. O ímpio e o justo. É o que Malaquias diz lá no finalzinho. E vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus do que não servem a Deus. O mundo pela multiplicação da iniquidade, Mateus 24:12, quando se encher a medida da injustiça ou da iniquidade, tá? Porque Deus ele trabalha com isso, está lá em Gênesis 15:16, 1 Tessalônica 2:16. Quando o homem, em iniquidade, chega a um nível de encher a medida, Deus vem com juízo. Foi o que aconteceu com o dilúvio. O pensamento dos homens era má continuamente, diz lá em Gênesis. Chegou a medida, encheu, aí Deus veio com juízo. Agora vai ser a mesma coisa. Quando os homens atingirem um nível de iniquidade que já está a caminho, né, como nós estamos vendo hoje, a largos passos, o Senhor vai vir com a grande tribulação. Então o mundo, a iniquidade do mundo, é o sinal escatológico de Deus.
2. Assim eu penso, tá? E quem é o segundo relógio escatológico? A própria igreja, constituída de um só povo, como nós vimos. Deus só tem um povo. Pela sua apostasia, tá? Os crentes de Tessalônica haviam infiltrado uma doutrina que Jesus havia voltado. Paulo começa a corrigir e ensinar. Falou, isso não será assim. O quê? A parousia, a vinda de Cristo. Sem que antes venha o quê? A apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. Então Jesus não virá sem que aconteça a apostasia, e a apostasia ela se refere à igreja, porque só apostata quem já esteve no caminho, ou quem está no caminho, que é a igreja de hoje, judeus e gentios convertidos a Cristo, ok? E se manifestar o homem do pecado, aí Jesus vai vir. Então, sem a apostasia, sem o homem do pecado se manifestar, Jesus não vem. Terceiro, a reconstrução do templo. Também vejo como sem sentido, pois o próprio Deus permitiu a destruição dele. Gente, Deus deu um fechamento no judaísmo, gente. Eu fico abismado como é que eles não enxergam isso, os dispensacionalistas. Tá? Você vê que os próprios discípulos e apóstolos, eles ainda continuaram frequentando o templo depois que Jesus ressuscitou. O que Jesus falou para a mulher samaritana? A mulher samaritana argumentou com Jesus, os judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar. Nós samaritanos, porque ela era samaritana, falou, nossos pais samaritanos dizem que é no Monte Gerizim que se deve adorar. O templo verdadeiro é no Monte Gerizim, porque os samaritanos construíram um templo. O que Jesus falou? A hora vem nele, no cumprimento dele, da morte dele e ressurreição, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Não é o lugar, é como se adora. Tá? Então, o Senhor permitiu a destruição do templo no ano 70 pelos romanos, porque do próprio Deus encerrou a antiga aliança, os aspectos, né? Nem tudo que está na antiga aliança a gente vai abolir. Claro que não. Mas os aspectos de que os judeus continuavam matando animal, desprezando o sacrifício de Cristo, guardando o sábado, se circuncidando. Nós vimos lá o que Paulo fala da circuncisão. Então, Deus iria pegar algo que ele mesmo destruiu, algo que ele mesmo fez o desfecho para colocar como uma referência profética para a vinda dele. Pastor, mas tem aí o Instituto do Templo. Eles estão aí lutando para voltar, os sacrifícios do templo. Pode ser uma mera coincidência. Possa ser que o templo seja reconstruído. Eu não estou dizendo que ele não vai ser, não. Uma coisa é o templo de Jerusalém, pelos judeus hoje, ser reconstruído. Outra coisa é Deus utilizar-se do templo como uma referência profética. Isso é outra coisa. Em que eu, particularmente, acredito que não é. Possa ser que o judeu se levante lá o templo e a gente já viu o barril de pólvora ali, tantas nações árabes, muçulmanas que odeiam Israel, que querem implodir Israel, né? Imagine o que ia dar se os judeus reconstruírem isso aí. Então Deus permitiu a destruição para finalizar definitivamente a antiga aliança. Seria sem propósito o próprio Deus levantar algo como elemento profético finalizado por ele mesmo. Ok? Pode ser uma mera coincidência. Um outro argumento que eles se utilizam, vou falar aqui no próximo vídeo.